Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais um dia de podcast Descomplicando a Obesidade. Aqui você sabe, a gente não vai falar nada de propaganda ou coisas desse cenário, não. A gente vai contar histórias reais, de mulheres reais, que não tem a ver com estética, mas também tem a ver com estética. Afinal de contas, a gente vai falar de identidade, de saúde, de relevância. O que é relevante para você que muitas vezes a obesidade te roubou? Então, hoje eu estou com 3 pessoas muito especiais que, além de se cuidarem bastante hoje em dia, eu conheço elas 3, elas se disponibilizaram para vir aqui contar essas historinhas para nós e nos inspirarem. Tenho certeza que a história delas vai mexer com algumas pessoas que estarão assistindo esses vídeos e gostaria de apresentar a vocês, primeiramente, minha querida Janaína Lopes. Tudo bem, Jana? Boa noite. Bem, boa noite. Minha querida Sueli. Boa noite. Seja bem-vinda, Fran. E a minha querida Roberta. Olá. A gente vai começar, eu pedi para elas falarem um pouquinho o que elas fazem, o que elas são, de onde elas moram. E como foi que elas vieram parar aqui nesse lugar. Começa com a gente, Beta. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, doutor. Capaz. É um prazer estar com essas meninas. A gente compartilhou um pouco antes, né? Ouvimos a história, um resumo, né? E então é isso, eu sou a Roberta, sou a esposa do Jameson, sou a mãe da Lívia, que tem 2 anos. Filha, beijo, porque eu prometi que ia mandar beijo. Beijo, prometi, mãe, manda beijo, manda beijo. E sou advogada e tô na vida como advogada autônoma há 2 anos, advogada ao total aí já de 7 anos e tenho 34 anos, sou daqui de Lajeado e encontrei o Dr. Matheus através da Gabi. A Gabi nutricionista, né, ela me acompanhou por muitos anos, né, sobre a questão de alimentação, dieta, rotina e um dia eu conversei, nossa, eu emagreço 1 quilo, quando eu vejo engordo 2, eu tô num efeito sanfona há muito tempo, tô cansada, né? Dela, por que eu não procuro o Dr. Matheus? Né? A gente tá trabalhando, eu tenho acompanhado alguns pacientes dele, tem dado resultado e foi aí onde nos encontramos. E foi uma boa decisão. O resultado que eu tive, muito feliz com o resultado que eu tive. Que bênção. Vamos à nossa querida Fran. Fala um pouquinho de você, Fran. Boa noite. Obrigado por existir. Boa noite. Capaz, guria. Porque, meu Deus. Eu sou mãe de 2 filhos, esposa, e um de 8 e uma de 15. E eu já conhecia o senhor, né? Te conhecia. Vou apanhar aqui agora. Já te conhecia, né? Mas esse trabalho eu não tinha conhecimento. Eu comecei a ver os podcasts, comecei a ver os resultados, as tuas lives, as tuas... que tu ia colocando a respeito do tratamento, né? E comecei a pensar... Tudo que eu já fiz, nada resolveu, era tudo, no momento melhorava, eu perdia o peso, recuperava tudo de novo. Pensei, não, esse cara é minha saída. Minha última tentativa, vai ter que funcionar. E aí, procurei, me agarrei com todas as forças. Que bom que deu certo. E estamos aí, graças a Deus, muitíssimo satisfeita com o resultado. E muitíssimo agradecida. Capaz, querida. Dona Janaína, minha querida. Boa noite. Fala um pouquinho de você, Jana, pra gente. Eu sou Janaína. Sou mãe de uma menina linda, minha filha Érica. Manda um beijinho pra Érica aí, ó. A mãe te ama. E sou casada com a Aline. Moro no interior. Sempre trabalhei no ramo agrícola, né? E
fui só engordando. Depois dos 30, eu tive que fazer uma esterectomia total, né? E ali foi praticamente 1 quilo por dia, digamos assim. E sem parar. Fiz de tudo. Mas não tinha conhecimento. Eu não sou muito ligada, assim, em redes sociais e coisas assim. Mas... E eu fui ficando cada vez mais triste e depressiva. E tomando chopp. Eu lembro do Chopinho. Bebendo muito. E a Aline, minha companheira, disse... Quem sabe a gente marca uma consulta com o Dr. Matheus? Poxa, eu tô vendo vários podcasts, tá dando certo. Mas eu já tentei tanta coisa, não dá certo. Eu já tô desanimada, né? E aí eu também tenho algumas limitações, né? Articulações, já fiz 2 cirurgias no joelho, tem parafuso, então aquele peso ali foi só piorando mais a situação, né? E ela insistindo, e passou-se 2 meses, eu pensei, ela vai esquecer, e eu vou ficar em paz. Eu já tinha criado aquela bolha, né? No 3º mês, assim, daquela conversa que a gente teve, ela chegou em casa e disse, marquei consulta. Marquei consulta com o Dr. Matheus. Disse, não, vamos lá então. Mas vamos só para conversar. E fomos. E foi a melhor coisa que aconteceu. E eu só tenho a agradecer a Aline por ela ter insistido e ao Dr. Matheus por ter acreditado que eu ia me agarrar todas as forças no que ele ia dizer para mim fazer. E principalmente, parar de beber. E ele disse para mim, me lembro como se fosse hoje, sentado de frente, ele disse, tu vai parar de beber. Daí eu disse, eu fiz bem assim, lembra disso? Eu, viu? Capaz. Eu parar de beber? Meu chopp? Eu disse para ele assim, e minha consulta foi de manhã, né? Eu disse, só de falar já tá me dando água na boca de lembrar do chopp. E ele disse, então, tu vai ver. Assim que tu começar o tratamento, 1 semana depois tu vai me falar se tu tá conseguindo sentir vontade de tomar. E exatamente. 1 semana depois, o nojo era inacreditável. Até hoje. E graças a Deus e graças ao doutor, não tenho nem 0,5% de vontade de tomar. Tanto, qualquer bebida que tenha cevada. Nada. Álcool. Estou aqui, graças a Deus. Muito bem. Que bênção. E só tenho a agradecer, porque hoje eu sou outra pessoa. Antes, eu sobrevivia. Hoje eu estou vivendo. Mesmo com as minhas limitações, né? Mas, graças a Deus. E eu disse para ele e digo para todo mundo. Ele me devolveu as pernas e me fez voltar a andar. Muito obrigada. Capaz, vai me fazer chorar mesmo aqui? Ao vivo? Vai tá ruim, né? Ah, que lindo isso. Não, gente, assim, ó, e eu agradeço muito o reconhecimento de vocês. Isso aí pra mim não tem dinheiro que paga. Meu celular sempre tá ligado justamente porque é isso aí que eu quero mesmo. Eu levanto todo dia para servir e entregar, não porque fulano pagou, então, não é isso. Eu acho que tem muito mais a ver com você acrescentar valor na vida das pessoas, sabe? Acho que toda gente podia acordar com esse sentimento, assim. Mesmo que às vezes você não recebe nada por isso. E nunca não recebe nada. Você sempre recebe alguma coisa de volta. Mas eu quero dizer para vocês que o mérito é de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, não.
Só são uma ferramentinha. Cada uma de vocês fez por onde. E eu sei que no Brasil inteiro aí tem um monte de gente que trata obesidade e que consegue também resultados maravilhosos, mas sabe o que não é, que é raro? Eu vou dizer para vocês o que é raro. Raro é você ver pessoas que passaram pelas dificuldades que vocês passaram, vencerem essas dificuldades e falar abertamente como você está falando sobre essas dificuldades, sabe? Justamente porque isso vai impactar alguém que talvez tá com um caminho parecido com o teu de antigamente. Isso é raro. Isso é difícil. E eu acho isso de extremo valor. Na verdade, é como se você estivesse servindo pessoas só por você estar divulgando um relato como esse. Você pode ter certeza que alguém vai ouvir e vai se sentir identificado. Mas vamos lá. Quero saber de vocês uma coisa muito importante. Qual foi o momento que você falou assim, Beta, chega? E eu não tô falando assim daquele momento bonitinho, aquele momento assim, ai, eu acho que agora eu vou me cuidar. Não. Aquele momento que eu sei que foi marcante, assim, falou, não dá mais. Chega. Minha vida não vai ser só isso. Porque você perdeu bastante peso, né, nesse processo. Bastante, foram 27 quilos nesse processo. Acho que deu quase 6 meses. Bastante peso. Mas o que me deu start mesmo, eu já sempre lutei contra a balança, né? Desde os meus 18 anos de idade ali, naquele vai e volta, engorda, emagrece. E meu marido sempre me incentivou muito, assim, sempre enalteceu a minha beleza, mesmo eu não me achando bonita, né? E teve um dia que eu fiz atendimento de um cliente, né? Por eu ser advogada, eu atendendo ele, conversando com ele, ele me pediu algo, ele é um amigo, e nós temos amigos em comuns que são advogados, né? Ele disse, Beta, só peço algo pra ti, que tu não comente com a pessoa X, que tu vai me representar, porque eu tenho a impressão que essa pessoa não vai cuidar muito bem do meu caso. Eu adoro essa pessoa, mas ele me passa a minha impressão de ser uma pessoa desleixada. E essa pessoa, ela é muito obesa. Muito obesa. E aí eu, não, fica tranquilo, jamais falarei, né? Fica tranquilo. Só que aquilo, a fala dele martelou na minha cabeça. Eu lembro que aquela noite eu não dormi por causa da fala dele, porque eu pensei, porque eu faço vídeos nas redes sociais, posto muitos vídeos, só que as pessoas me veem daqui pra cima, né? E a minha gordura, ela maior, tá concentrada na parte dos quadris. Então, sempre, né, o formato do meu corpo, ele é pera. Então, aquilo, assim, me martelou, assim, nossa, será que eu tô passando... Qual a imagem que eu tô passando pros clientes, né? Eu represento a lei do meu cliente. Como é que tá sendo a minha postura quando eu vou numa audiência? Infelizmente, no tamanho, quando a gente imagina, com 27 quilos a mais, é impossível uma roupa não ficar justa. Entendeu? Não tem, não, porque eu era grande. Embora eu não me achasse tanto. E foi o que eu, conversando com meu marido, a gente já estava já no processo de decidir, de fazer o tratamento. Não, ele já tinha me dito, mas você procura esse doutor, vai de uma vez esse doutor que a Gabi comentou, vai de uma vez, né? E eu disse, não, vou marcar uma consulta. E realmente foi isso. Passou a me incomodar a minha imagem, a minha postura para minha filha, a minha postura para os meus clientes começou a me incomodar. A minha postura dentro de casa. E comentários paralelos que a gente escuta. Mas a Beta entende que tu é meio gordinha, meio fortinha, não vai se importar, né? Ou aquela fala na loja, essa roupa não vai... Acho que essa roupa aqui não dá pra ti. Quem sabe a gente, né, às vezes eu sinto ser um pouco educada, assim, né? Tipo, acho que essa roupa não dá, quem sabe tenta outra. Então, foi algo... Mas o que me impactou foi a fala desse cliente, né? Não comenta com o fulano porque ele tem a impressão de ser desleixado. Porque aí, ele estava acima do peso. Ele estava acima do peso, e realmente ele estava acima do peso, né? E eu também estava. Só que, claro, como o meu atendimento ele é totalmente virtual, eu raramente vejo os clientes, a não ser nos dias das audiências que são presenciais, que aí eu faço questão de estar lá, o resto é tudo de forma virtual. Então, todo mundo me vê daqui para cima, ninguém me vê daqui para baixo, né? Então, isso foi algo que me impactou bastante, me incomodou, né? E hoje eu vejo que a minha imagem, quando eu chego nos lugares, ela muda. Fiz uma audiência recentemente, que eu cheguei na audiência e eu, desde a hora que eu cheguei, todas as pessoas perceberam que eu estava ali. Eu senti os olhares para mim, pela minha postura, que obviamente, né, foi de social, sempre tento ter uma postura
slim, elegante, como de fato eu represento o direito do meu cliente, a lei para o meu cliente. E eu percebi que os olhares estavam para mim. O tratamento dos colegas, dos advogados também muda. Tu acaba sendo visto de uma outra forma. Tu passa mais autoridade quando tu tá mais... Porque se é uma pessoa que ela consegue ter equilíbrio do próprio peso daquilo que ela consome, então tu imagina o poder que essa pessoa tem em representar o direito de outra pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Você já tá meio que dando uma mensagem subliminar. Se você se apresenta num lugar e você tem uma boa apresentação pessoal, você tá em forma, digamos assim, um corpo eutrófico, você já associa aquilo já se associa, na verdade, ao que você foi fazer naquele lugar. Se você foi fazer um determinado serviço, pela sua apresentação pessoal, vai dar para dizer se você tem ou não boa capacidade. Isso não é que é exatamente assim, não é isso, mas que a gente acaba associando à primeira vista e julgando até nesse sentido. Não tem como negar isso. Sem falar que tem um detalhe, né, Beta? Quando você tem confiança em você mesmo, muda às vezes tudo, eu né? tinha certeza do que eu tava fazendo, mas eu ficava, mas será que eu tô mesmo? Agora não, agora eu encaro, eu fico encarando, e eu sei que eu tô certa, e pode também ser certa, mas eu tenho mais razão do que ele. Aham. E bato na tecla, isso. né? Não é a aparência, é a identidade, né? É a identidade, você a sente a sua postura. identidade de volta. Exatamente. Você volta a ter confiança para falar o que você fala, fazer o que você faz. E isso aí não tem preço. A fala parece ter mais firmeza, né? Isso. Fala com mais firmeza ali, né? Propriedade. E sem falar da alegria, né? Nossa. Gente, que é tu colocar uma roupa que há um mês servia e agora ela tá grande? Não? Meu Deus, isso é muito bom. Não. Comprar várias roupas, isso é muito legal. Tu poder comprar pelo tamanho. Tu pedir, eu quero tamanho. tal tamanho. Eu quero Antes P, não. pode ser P, porque P é o que vai entrar em mim. Gente, não, P, isso eu é não lembro que eu ótimo, usei meu P. Deus. Mas Deus É o bom, livre. né? Ó, isso é uma Muito sensação assim, ó, que só quem sente na pele pra falar. Eu, depois de muito tempo, a gente foi numa loja na cidade mesmo pra comprar uma bermuda pra mim, porque as minhas já estavam, digamos que podia botar outra. Tu comentou que tu não comprava aqui na região, né? É, eu não comprava aqui na fora. região. Comprava fora? Comprava. Por quê? Eu tinha muita vergonha. 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 Quantos quilos você tinha, Jana? Eu tava com 105 quilos. E perdeu quantos quilos? 35. 35 quilos. E você não comprava roupa aqui porque você tinha vergonha? Tinha vergonha porque as pessoas ficavam olhando pra gente com aquele olhar assim, por mais que elas não queriam deixar transparecer, mas a gente sente. E tu ter que ficar assim, desconfortável. Muito. Eu não comprava. A gente ia para outra cidade para comprar, porque lá não tinha muitas pessoas conhecidas. E mesmo assim ainda eu tinha vergonha, né? Tanto é que eu tenho poucas fotos, porque eu tinha vergonha de tirar foto. E eu cheguei numa loja na cidade, a Aline disse, vamos comprar umas bermudas, porque tu tem que comprar umas bermudas mais pequenas agora, né? Fazer academia, né? Tu precisa fortalecer a tua perna. E vamos. Gente, tu passar pelas roupas G1 e tu ir assim, ó. Eu não fui para o G ou o GG, eu fui direto pro P. Você tem noção o que é isso? Isso é muito bom. Não, gente, isso é melhor que ganhar na loteria. Verdade. Não tem dinheiro que pague. Essa sensação é muito boa. Muito boa. Gente, assim, a gente... Meu Deus, quando eu botei, eu não tinha visto que era P. De verdade, não tinha visto. Eu simplesmente fui lá no provador, né? Me achando. Todo esbelde, né? Agora eu posso me achar agora aqui, né? Ah, isso aí. Quando eu botei aquela bermuda e ela não ficou justinha, eu disse, mas peraí, Aline, que tamanho é essa bermuda aqui? Aí eu olhei assim na etiqueta. P? Espera aí, como assim? Vai dar vontade de chorar, né? Gente, Oxi. eu sorri dentro daquela loja.
com os olhos, assim, ó. Ô, eu andei ali pra chamar e dizer assim, gente, aqui eu tô usando P. Sabe? A minha vontade era dizer, gente, eu tô usando P. Atenção, loja! Sabe, assim, sabe? Eu olhei mas pra Aline e disse assim, Aline, eu tô usando P. É que é um marco, né? É um marco. Quem? Assim, a gente se lagrimejou os olhos, sabe? Assim, gente... Isso é muito bom. É legal. Fran, e você? O que foi o ponto que você falou assim, ó? Chega. Eu tava até na dúvida de falar. Mas foi realmente a questão de me olhar, de me ver. Chegou um momento que eu me olhava e eu não me reconhecia. Eu chegava a dizer pra mim, aquela pessoa ali não sou eu. Fotos eu não tirava. Se a família tirava, eu pedia, ficava brava, pedia pra excluir. Tanto que agora eu não tinha fotos. Minha irmã conseguiu algumas que ela disse, eu tirei aleatórias, assim, que muito difícil que tu não tem, pra te não ter visto, pra não ter que excluir. Porque eu não deixava, não permitia tirarem fotos de mim. E... Porque nas fotos eu me via maior ainda do que no espelho. No espelho já tava terrível. E que nem eu disse pro doutor, eu tinha nojo de me ver, né? De tão grande. Não era aquela visão que eu tinha. Não era aquela da Aline que eu conhecia. Françoele, no caso. Isso que me chama. Não era aquela pessoa que eu conhecia, que eu queria estar, sabe? Então, eu sentia repúdio mesmo, nojo, literalmente, de olhar aquilo não era o que eu queria ver. Então, foi aí onde eu já tinha tentado de tudo que vocês podem imaginar, eu já tinha tentado. Imagina. E algumas coisas até funcionaram, mas no momento. Aquilo depois voltou, dobro do que eu tinha perdido, ganhei em cima, sabe? Então, eu perdi 25 quilos. E agora eu me vejo de uma forma muito diferente. Que nem ela falou das roupas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui comprar roupa depois que eu emagreci. Porque eu tava tentando usar, né? Vamos usando, vamos vendo, diminui, manda diminuir. Vai pra costureira, sabe? Mas chegou um momento que não tinha mais como diminuir. Vamos comprar agora. Ai, minha vez, vou pra loja. Cheguei na loja, lá, a vendedora me perguntou que tamanho. Eu disse, não sei. Não sei que tamanho. O que tu acha? Eu disse pra ela. Aí, eu tava acostumada a comprar 46, GG, 46, né? E até G1. Aí ela olhou pra mim, eu acho que pra ti dá um P. Eu disse, não é pra tanto também. Eu disse pra ela. E ela foi e buscou um M, e o M ficou grande. E eu Olha tive só. que pegar um P. Não, aquilo foi que nem tu disse. É de lacrimejar os olhos. É uma sensação inexplicável. É muito bom. Parece só quem aquilo sente, né? Só quem sente. Aquilo como se estivesse devolvendo a vida pra gente. A segurança, a autoestima. Meu Deus. Mulher não pode É perder muito isso, bom. né? Mulher não tem como ficar sem isso. E uma coisa interessante é que você só se dá conta, você falou da foto, você só se dá conta muitas vezes quando tu olha uma foto, né? Às vezes no espelho você se acostuma, você tem uma autoimagem ali que já é mais ou menos driblada pelo teu cérebro, mas quando você olha uma foto, não tem como. E tem uma coisa também que eu queria perguntar pra vocês. Tem geralmente aquela dor que ninguém via. Mas a gente sabe, né? Toda pessoa que já lutou muito contra a obesidade, que assim, não aceita a obesidade em sua vida, o faz, ou o fez antes, justamente porque ela sentia algo de ruim. Às vezes tristeza, às vezes ansiedade demais, às vezes uma incapacidade em realizar alguma coisa e que ela não conseguia nem fazer com que os outros entendessem isso. Vocês passavam por dores parecidas? Você sentia alguma coisa assim, Jana? Alguma dor que só a Janaína sabia? Muito. É mesmo? Sim. É que a gente, acima do peso, a gente sente várias dores. A dor do olhar torto, né? E como é que eu vou dizer? Pior dor é tu tentar fazer uma coisa e não conseguir. Eu
desde jovem, eu sempre fui uma pessoa ativa. Muito ativa. Eu não consigo ficar parada, assim. E depois que aquele excesso de peso veio pro meu corpo, que eu não vou dizer que eu adquiri, eu vou dizer que ele veio, né? Aí eu fui paralisando. E aí aquilo ali foi uma coisa só quem passa. Tu sentir vontade e tu não poder fazer. Tu ter pernas e não poder caminhar. Isso é frustrante. Então, ficava só em casa, porque eu já tinha que ficar em casa pelas minhas condições, né? Então, por eu ter essas limitações, né, que eu tenho, e o peso, aquele sobrepeso que eu tinha, piorou a situação. Tu já tinha dificuldade de andar, assim? Eu tinha muita dificuldade de andar. É mesmo? Sim. E piorou 100% depois que eu Cortou. engordei. Então, eu queria fazer as coisas e não podia. Fiz cirurgias, né? Tudo bem, cirurgia é passageira, mas o peso ali parecia assim que, tipo... Gente, esse peso não vai passar. Gente, o que eu vou fazer na minha vida? Minha vida vai ser essa. E aí que foi, digamos que o fundo do poço, porque a frustração de estar acima do peso, de não conseguir fazer nada, aí entra o álcool. Que eu bebia. Muito. Bastante. Eu bebia todo dia. E eu fazia academia, né? Porque todos os traumatos que eu fui, diz pra mim, tu tem que se exercitar, porque tua perna pode atrofiar, te dá trombose, então tu precisa. Então eu ia pra academia pra isso, né? Mas saía da academia, passava no mercado, pegava 2 litros de chopp. Eu não tomava mais no copo, tomava no bico. E, entende? Eu tentava buscar no álcool. E hoje, olhando lá para trás, eu posso falar, eu era uma alcoólatra. Então, o tratamento não só me deu a vida de novo, como ela me libertou do álcool. Eu perdi 35 quilos e larguei o álcool. Ai, que loucura. Isso é uma coisa que não tem explicação. E hoje tu anda por tudo, né? Faz tudo, né? Faço o que o corpo... Pode e não pode, né? O corpo deixa. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu posso dizer assim, da água pro vinho. É jump tu faz hoje, né? Olha, eu não faço porque o joelho sai fora, porque não tem mais juízo, aquelas tá? cartilagens ali, Olha lá. né? Então, mas eu vou dizer assim, hoje eu posso dizer com toda certeza, quem fica parado é a estátua. E tu percebe que o álcool, ele era tipo uma fuga, né? É claramente uma fuga. Era uma fuga. É a fuga de uma situação de frustração. Para você não pensar na frustração que tem ali de forma abundante na sua vida presente, você acha uma forma de sair da sua vida presente e achar o que eu vou te dizer? Algo hipnótico, que é o álcool, por exemplo. Quando você está ali anestesiado com aquele álcool, você acaba não pensando no que, de certa forma, te causa tanta ansiedade, tanta coisa ruim. Sim, e assim, o que mais, assim, me deu mais força foi que em nenhum momento,
nesse trajeto ali, digamos assim, de obesidade e álcool, a Aline nunca disse assim, mas tu tá horrorosa, mas tu tá, Faz né? diferença, né? Sabe, assim, ela sempre... De colocar pra cima. Exatamente. Ela nunca disse assim, chegou a me disse, tá bebendo, não sei o que, isso, aquilo, porque ela nunca foi de beber, ela não é. Mas, então, ela basicamente, né, ela me ajudou, ela viu que aquilo ali estava me fazendo mal, ela viu que, porque, né, 18 anos junto, então ela sabia que não era assim, de ficar parada, ficar tirada, ficar depressiva, ficar olhando para o além, muitas vezes chorava, ela chegava em casa e estava chorando, tipo, por que tu tá chorando? Não sei, mas no fundo eu sabia, eu só não queria falar, mas era de tristeza, porque eu não me via daquele jeito, eu não aceitava eu daquele jeito, só que Hoje ela tá procurando o botão de desligar e não acha, né? não acha. Não acha. Mas é isso é muito legal. E você, Beta, pra você, assim, existiu, na verdade, alguma dor que só a Roberta sentia? Sim. Eu nunca usei bermudas. Esse foi meu primeiro verão que eu coloquei bermudas. Sério? As bermudas que eu usava, elas iam até o joelho, né? Eu tinha muita vergonha das pernas, porque elas tinham aspecto de uma laranja, né? Elas eram Lipedema, muito né? feias, em função também da lipedema. E vestidos, nunca usei vestidos curtos, só vestidos longos no verão. Verão, pra mim, eu odiava. Chegava o verão, né? Biquíni eu usava, mas não me sentia bonita, tinha muita vergonha. Se eu pudesse evitar, eu evitava. Tanto que até os últimos verões, antes de eu ter a Lívia, eu me entreguei para as roupas térmicas, né? Porque né, que eu sou uma pessoa ainda que eu não me bronzeei, então vermelha, né? Então botava blusas de manga comprida, botava a parte de baixo do biquíni, mas assim, né, ficava o tempo todo sentada embaixo do guarda-sol, não tinha aquela alegria, aquela vontade, né? Esse foi o primeiro verão, assim, que eu sentei na areia com a minha filha e eu fui com ela na água e eu voltei pra areia e eu fui pra água, a gente fiquei toda queimada, ela não ficou, né, mas eu fiquei um pimentão. Mas eu tava de biquíni, eu tava me sentindo bem, tava me sentindo contente, eu botei bermuda, eu fui pro centro de bermuda, eu usei uma saia curta, isso coisas que eu nunca fiz na minha vida, nunca, não tinha essa alegria, sabe, né, esse contentamento, assim, e aquela coisa também de comer, né? Por que eu tô comendo? Né? Se eu tô feliz, eu tô comendo. Se eu tava triste, eu tava comendo. Se eu tava angustiada, eu tava comendo. Se eu tinha insônia, eu tava comendo. Era o seu álcool, né? Tudo me levava... comida era o meu álcool. Tudo me levava pra comida. O tempo todo, assim. E as falas dos amigos e conhecidos, né? Tu é cheinha, né? Tu é entroncada. Não, tu não é gorda. Tu é só um pouquinho entroncada. Verdade. Era Socadinha. essas palavras. Eu acho que esse Exato. casaco não vai ser 20, porque não vai fechar aqui, ó. E aí, tipo, ou tu olha uma foto e tu vê que o teu braço, ele não ficava assim. O braço, ele ficava assim. Ele nunca ficou reto, né? Ele ficava assim, cara, agora meu braço fica assim. Ele fica assim, ó, no meu braço. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Isso que é legal. Que legal. Pra ti também, Fran? Pra mim também. Tinha Pra mim dores também. que O meu só- álcool era comida. É. Comesse, tava triste, feliz. Pra tudo era comida. E a questão do chorar também. E mentir que não sabia por quê. Pra ir esconder aquilo que tava se passando ali dentro. Que era por causa do peso. Que era daquele descontentamento com uma coisa simples, de tu correr, de tu caminhar numa calçada plana e tu ficar com falta de ar. E tu ficar ofegante, porque eu sempre fui de caminhar rápido. Até minha mãe, minha irmã reclamam, eu corro, caminho muito rápido. E então esse costume eu não perdi. Eu caminhava rápido, só que eu caminhava morrendo, sabe? E correr, então, nem se fala, parecia uma pata. Não tinha jeito de correr. E a primeira vez que eu corri na esteira depois de emagrecer, eu lembro que eu ainda brinquei com a personal e disse pra ela, eu achava que eu não gostava de correr. E, na verdade, eu não conseguia correr. Porque agora eu descobri que eu gosto de correr. Eu tenho fôlego pra correr, eu não conseguia. E, então... Engraçado como a gente descobre
coisas que a gente não sabia que gostava depois Sim. que a gente passa a ter um corpo capaz de fazer, né? Sim, eu corri na praia, eu joguei vôlei, minha filha é perdida por vôlei, eu joguei vôlei com ela na praia de biquíni, e a barriga não ficou pulando por cima do biquíni. Isso é muito bom. Então, não- isso, meu Deus, não isso é tem, né? maravilhoso. Falando em filha, na dinâmica da casa mudou alguma coisa? Mudou. O pessoal também se sentiu influenciado em algum sentido? Muito, muito, muito. Minha filha, quando eu comecei o tratamento, que eu fui pra Nutri, fiz tudo certinho, como o senhor mandou, né? Fui pra Nutri, fui pra academia, no primeiro dia matriculei na academia, já fui pra Nutri, fiz tudo certinho. E aí eu comecei na Nutri, minha filha quis começar na Nutri também. E a minha filha tem compulsão alimentar, tinha compulsão alimentar. Começou na Nutri também. E começou, um mês depois, começou na academia comigo também. Legal. E eu fui água mole, um pedador tanto baixo que fura, né? Porque ela dizia, vamos. E ela, nada. Chegou um dia que eu disse, vamos. E de repente... Opa, mandei mensagem, marquei a avaliação. E ela foi um bom tempo. Agora ela não tá indo de novo, mas ela foi um bom tempo na academia comigo. Ela seguiu as dietas comigo. Na verdade, eu mudei a alimentação da família toda, né? Porque meu marido pegou firme direto Olha na só. alimentação. Ele tem problema de colesterol, então ele seguiu à risca ali toda a dieta para mim, que eu tirei açúcar, eu tirei gordura, eu fui bem restrita, sabe? E ele pegou tudo junto, só quem tem um pouco de problema é o meu guri mais novo, de 8, daí que ele não gostou muito da minha comida. Mas o restante come tudo, prefere comer a alimentação que eu tenho agora do que o que a gente comia antes. Sei como é que o exemplo faz total diferença, né? Muito. Na sua casa também foi um pouco parecida, né? Sim. Hoje, todos os dias a gente vai na academia. Todos os dias. Inclusive Todo nos dia. sábados, inclusive nos domingos. Olha E só. se não vamos, é uma coisa que fica... Que doença é essa, gente? A nossa pequena a gente leva só nos sábados e nos domingos, né? Então ela sabe que no sábado e domingo ela vai na academia, né? Vamos na academia, mãe. E ela toma conta da academia dela lá. E realmente mudou. Mudou a gente mudou tudo. Nasci de novo, sabe? Não, é outra vida, é outra dimensão, parece, né? A gente parece assim que passou por outra dimensão. Parece que 24 horas é muito pouco pra viver. Verdade. Verdade. Né? Tipo, dá vontade de sair correndo e gritar. É Né? verdade. Tipo, nasci de novo. É muito boa a sensação. É outra, sei lá, não sei explicar. Né? Eu levanto 4 horas, 4h30, 5 horas da manhã pra ir malhar. E eu vou feliz. E eu volto pra casa feliz. E se eu não vou nesse horário, por mais que eu deixe... Eu tento ainda naquele... Não, eu vou no mais termo. Pelo menos eu vou fazer uma bike. Pelo menos eu vou fazer alguma coisa, né? Mas... E até isso dentro de casa mudou, né? Antes, meu marido, ele dizia que que vocês são os antes do antes. Ele disse que ele é depois do antes. Ele disse, eu não gosto de manhã cedo, 3 horas da manhã. Não me chame, porque eu não vou. Daí ele sempre vai lá pelas 10, 11 horas da noite, né? E agora ele viu que ir pela manhã também é bacana. Então, assim, ou ele vai às 5 e eu vou às 6, ou ele vai... Ou o inverso, né? E aí sempre combinar, quando tá sendo na academia, ele liga, tô saindo. Já tá pronto, sim, já tô me arrumando pra... Que legal, cara. Pra ir, assim, mudou a visão, a questão da alimentação também, né? Como a Fran comentou ali, em relação a colesterol, glicerídeos, diabetes, asma, isso tudo eu tinha. Asma. Tinha, usava bombinha. Diabetes. Colesterol, então, minha Nossa Senhora. Voando. Mas Deus o livre, já tinha parado em não sei quantos aeroportos, pegar mais passageiros, mais, né? E, gente, tratamento, assim, apagou a borracha, ele apagou tudo. Fiz novos exames, mostrei para a doutora, essa não é a mesma já, né? Elas não tem como explicar isso. Eu caminho ali, que nem tu mesma falou, era a gente implorando pelo mar. Hoje não. Hoje o pulmão respira ali, aquela leveza, sabe, assim, o trabalho assim, limpinho.
Hoje a respiração é de graça. Antes a gente tinha que se esforçar Exato. muito para Exato, conseguir implorar por uma o ar respiração. entrar. Sim, sim. E hoje, assim, olha, é de ficar apavorado. Se puder dar um recado, façam. Não fa- Não façam. E eu comento isso, eu não falo isso, não é merchan aqui, porque eu não tô ganhando nada com isso, né? Nenhum desconto no tratamento, mas tudo bem. Mas, Olha só, toda vez que eu posto nas redes sociais o meu antes e depois, eu recebo muitas perguntas de conhecidos, de amigos, de pessoas que me seguem perguntando assim, como que é o tratamento? O valor é muito caro, gente, mas a qualidade de vida que é devolvida, não tem dinheiro que pague, entendeu? Não tem dinheiro que pague. Gente, Não. eu consigo hoje subir dessas escadas correndo e eu não fico cansada, sabe? Eu consigo hoje, por exemplo, o berço da minha filha, ele é adaptado rente ao chão, então eu não conseguia ficar muito tempo deitada com ela porque eu sentia desconforto, eu sentia muita dor na lombar, muita dor. E eu não sinto mais isso, eu inclusive durmo hoje com elas, eu tenho que acordar, sou acordada pelo meu marido, tipo assim, já tá há um tempão já dormindo, né? E eu levanto sem nenhuma dor, sem nenhum desconforto, né? Então, te devolve a vida, entendeu? Te devolve a vida. Então, perguntam, mas quanto tempo de tratamento? Nossa, mas é muito longo, né? É que tudo que é muito rápido vai cobrar também de uma forma talvez muito pior, né? Exatamente. Mas a qualidade de vida que te devolve não tem dinheiro que pague, assim, a autoestima. Tu consegue te olhar no espelho e te achar, cara, eu tô muito bonita hoje, né? Olha essa roupa me entrou, tá muito boa. Não, eu fico às vezes na frente do espelho, rindo, conversando sozinha. Fica pegando a pele assim, Não, eu que fico legal esse cara. olhando assim. Não é gordo, gente né? do céu, mas o que aconteceu aqui? Faz diferença. Gente, e eu converso, eu não fico só imaginando, eu converso comigo mesma me olhando no espelho. Ali no vez, quem tá aí? Eu e aquela outra ali. Só não tá aquela do passado. Né? Não, Tá, aquela lá, eu sempre digo, eu larguei nas águas do Mar Salgado. E levou. Aquela não volta mais. Aquela não faz mais parte da Sim. minha vida. Isso é engraçado, vocês falando, porque o que eu acho mais interessante é que se eu pudesse eu tiraria uma foto a primeira vez que eu vi vocês Meu Deus. e mostrava pra vocês agora, eu sabe? quero ver. Obrigada. E é o semblante, e não é nem do corpo, nada não, o semblante, sabe? O semblante de vocês é diferente. Isso aí... Eu te falei na primeira consulta, né? Eu não aguento mais ser gorda. Pelo amor de Deus. Aham, eu lembro. Eu não aguento mais ser gorda. E assim, ó, e não tem e não existe receita de bolo. As pessoas, elas confundem, elas acham que, protocolo, assim, é tal, engessado. Não tem. Cada pessoa tem uma necessidade. Exatamente. É só usar um monjaro. Vai lá, compra do Paraguai alguma coisinha dessas e usa. Não é só assim, gente. Tem que ter um olhar técnico em cima, porque o emagrecer, quando eu falo emagrecer, descer o peso na balança, vou dizer para vocês, é o de menos. Vai chegar um dia, já estamos na década onde a cirurgia bariátrica ela vai encerrar. Não vai fazer mais sentido ter ela como padrão ouro para tratamento de obesidade. Vai ficar a casos restritos. Não vou dizer que ela vai encerrar, porque vai ter casos restritos assim, de obesidade mórbida, alguma condição assim que não tem como a pessoa tratar de outra forma. Mas o difícil não é te dar um remédio e você emagrecer. O difícil é você emagrecer com a qualidade, de preservar sua massa muscular, de preservar você para ser cada vez mais independente, de você manter o seu humor, o seu psicológico no lugar. Isso é difícil. Por quê? Porque senão, se você não cuida de todas essas arestas, quando tu parar o remédio, volta tudo. E volta. Não precisa nem parar. Às vezes nem dá tempo de parar o remédio. Diminui um pouquinho a dose, volta tudo. Ou às vezes mantém a mesma dose, volta tudo. Acostumou com a dose. Acostumou com os remédios. Certo? Não é sobre remédio. Por isso que tem que ter esse olhar. E eu sempre vou dizer dessa forma, e não estou puxando para mim. Onde você estiver, procure um profissional. Melhor coisa, eu falo por mim. Quando eu quero ir no médico, eu não vou em mim mesmo. Porque eu não consigo ter o mesmo olhar que uma pessoa que está vindo de fora olha para mim. E não é só sobre conteúdo técnico, não.
Porque é muito além disso. É clínica, sabe? Clínica é o que você vê, é o que você sente, é o que você pega e o que você sabe para aplicar. É muito diferente. Quando eu preciso de um personal trainer, por mais que eu já tenha anos, às vezes eu tenho que terceirizar aquele processo, porque isso faz total diferença na qualidade do resultado que você vai ter. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer isso, porque encontrei boas pessoas para me mentorar em determinadas áreas. Eu tenho uma terapeuta, psicóloga e uma queridona, que eu já considero assim íntima, a dona Rosane, não sei nem se ela vai ver isso. Eu tenho um mentor da parte administrativa, um cara que me compreende a minha necessidade, o Sandro, lá de Santa Catarina, Sandro Lucas. Eu tenho médico, eu tenho nutri, eu preciso ter essas coisas separadas de mim, porque é isso, gente, a gente precisa ter esse olhar de fora. E às vezes a gente acha que a gente é capaz de tudo, ainda mais nesse mundo que a gente quer ser super, hiper, mega produtivo, e a gente acaba procrastinando tudo, fica tudo em segundo plano, né? Só que, olha, quando você une necessidade e oferta, a oferta que vai, de fato, suprir tua necessidade, tu muda de nível. Né? Afinal de contas, eu sempre penso o seguinte, toda vez que você vai mudar de nível em determinada área, você precisa se aproximar de alguém que tem o que você não tem. Verdade. E a mesma coisa é para você abandonar alguma coisa na sua vida que não está fazendo mais sentido para você. Você precisa trocar aquelas pessoas que estão justamente alimentando aquela prática que você já não aguenta mais fazer. Eu tenho certeza que se a gente perguntar para a Jana, os amigos são os mesmos, Jana? Daquela mesma rodinha de sempre e tá a mesma frequência com aquela mesma galera de sempre? Pergunta para ela se é a mesma galera, se tem a mesma frequência nas mesmas rodinhas. É assim que funciona. A gente precisa, toda vez que a gente vai alcançando melhorias na nossa vida, a gente precisa ser bastante cuidadoso também com relação aos ambientes, selecionar um pouco melhor, tempo de convivência com todas as pessoas que a gente está, selecionar um pouco melhor também, sabe? O que a gente vai fazer? Seleciona, sabe? Eu não consigo dar conta de fazer tudo, terceiriza, entende? Isso é muito importante. E ainda bem que vocês têm essa concepção. E, não, como eu disse, não estou falando de mim. Talvez você está aí assistindo, até para elas mesmas. Tá muito longe, ou enfim, por qualquer motivo. Procure qualquer pessoa que esteja no nível, ou pelo menos com o que você quer acessar. E não faz isso porque você precisa, que você está sendo interesseiro ou nada disso, não. Não, seja humilde de reconhecer que naquele determinado momento, naquela determinada área, tu precisa de ajuda. Eu, por muitos anos, eu negligenciei minha obesidade por causa disso. Até eu entender que eu precisava de ajuda. E a minha ajuda era muito mais psicológica. Depois que a chave virou, aí você passa a ser ajuda. E que ajuda. Capaz. Minha Nossa Senhora, que nem tava falando ali, né? As pessoas, antes de eu ir procurar o doutor, a gente conversava com várias pessoas que começaram o tratamento e muitas diziam assim: não é coisa de Deus. Mas como assim, gente? E como eu não sou, como dizia minha avó, não sou de beijar com a boca dos outros, eu quero eu mesmo ver. Hoje, as pessoas, como elas me viram antes e elas estão me vendo hoje, Jana, minha nossa, tu tá metade. O que tu fez? Doutor Matheus. Foi tu que fez, foi eu não. Mas dizem que não é fácil, que não, mentira. Vai lá, marca um horário com ele, sem compromisso. E pede a opinião dele, que ele vai te instruir certinho. E outra coisa, ele é muito flexível. Ele não é aquele doutor que quer te enfiar goela abaixo as coisas, não. Ele é, como é que eu vou dizer? Ele é tão flexível que ele se adapta a cada
paciente. Sabe, ele não... Tem muitos médicos que todo mundo é igual. Não, ele é cada um. Cada um tem o seu jeitinho. Tu mesmo sabe que eu sou um jeitinho diferente. Ele deu uns paranauê ali no meio do caminho. Ele olhou pra mim e disse assim, baixa, mas tu, quando é 8, é 80, né? E eu sempre, até hoje, vai lá, conversa com ele, que tu vai ver que não é isso que as pessoas, né, muitos... Porque cada corpo reage de uma maneira, né? Isso é fato. O que é bom pra ti não é bom pra mim. O que é bom pra mim, né? Mas as pessoas olham pra mim e ficam apavoradas. Pô, tô até com vergonha desse tanto de propaganda que vocês estão fazendo. Não, mas não é propaganda. É a realidade. É realidade. É a realidade. É a mais pura realidade. Acredite. O que eu tô falando aqui, eu já falei pra ti no consultório. Que olha, tu tem um dom. Porque tu fazer o teu trabalho é uma coisa, mas tu não faz só o teu trabalho, tu vai além. Tu te coloca no lugar daquela pessoa. Uhum. Isso aí. E tu procura maneiras que eu não sei até hoje como que tu conseguiu entrar na minha mente, porque eu já tinha ido à Nutri diversas vezes, mas nunca ninguém virou a chave pra mim da forma que tu virou. E eu te disse na segunda consulta. Isso eu não sei o que foi, que mandinga tu fez. O que foi que tu falou, mas alguma coisa ali dentro deu um estalo. E então, não é simplesmente procurar um profissional que vai te emagrecer. É procurar a pessoa certa, que gosta do que faz e que tem amor pelo que faz. E que é humano. Que se coloca no lugar Porque daquele paciente que tu tá é ali tentando a última O opção. doutor ali, é um doutor. Não, tu é humano. Tá até E sem graça. isso faz toda a diferença para quem tá num processo, começar um processo que nem a gente começou, e principalmente quando a gente vai na primeira consulta, a gente vai totalmente abalada. Eu sei com vontade de arrebentar ele a pau. Não, assim, ó... Para de dar mamar pra tua filha. Vamos iniciar esse tratamento. né, Foi mesmo. E Você tava- obesidade é doença. Não é doença. É sim. né, Tu vai ver que é doença. exatamente, né, ele conversa contigo, ele trata a obesidade, né? Mas ele não... O que eu quero dizer, assim, que tu é humano, que tu não olha diferente. Tu entra na vida daquela pessoa ali. Tu vai achando brechinhas ali, tu vai, né, entrando ali... Ele brechinhas realmente nas se pessoas. importa, né? Exatamente. Ele é humano. E eu vou te dizer Realmente mais se uma coisa. importa. Tu é um anjo que Deus enviou para nós. Para todo mundo. Verdade. É o que eu tenho para mim, sabe? Porque quando eu não tinha parado para me ver o antes e o depois. Sabe? Desde quando eu comecei o tratamento, eu não parei. Eu sempre dizia assim, eu não vou me focar em balança. Eu não vou ficar me olhando ali. Não. A hora que é para ser, vai ser. E no mês de janeiro, que era o mês do meu aniversário, a gente olhando as fotos ali, né? Pá! Foto do ano novo de 2025 e a foto de 2026. Gente, quando a gente botou aquele antes e depois, aquelas duas fotos ali, eu disse, não. Eu falei, vou mandar pro doutor Matheus, vai ser agora. Porque ele precisa ver o que ele fez na minha vida. Porque Rapaz, ele tu fez? participou disso aqui. Mas a gente sozinha não teria força Não. pra fazer. Não. Não Porque teria. não é só, como tu mesmo falou, não é só a medicação. É aqui. E tu ajudou aqui. Tu não é só um médico. Tu é um psicólogo também. Sim. A gente pode falar isso com toda certeza. E eu posso falar. O fato também de ter sido obeso faz você se colocar muito na nossa dor. Tu entender. E eu acho que Tu entender a nossa dor. isso aí pra mim é o que eu mais... E sabe o que é mais engraçado, Beta?
é que era a maior dor que eu tinha na vida. Sabe? Eu tinha 1 milhão de ideias de coisas que eu queria fazer na vida, sabe? 1 milhão de coisas, mas eu não conseguia porque eu era obeso, não tinha tempo para nada. Sempre minha vida foi muito corrida. Eu sempre estava trabalhando e estudando. Eu lembro dos gurizinhos, tinha gurizinho pequenininho, turno oposto, todo mundo ia jogar bola, essas coisas, eu ia trabalhar. E eu fui ganhando peso e comia besteira, só besteira. O dinheirinho que pegava, eu comprava comida. Tentava me livrar disso, de chegar assim num ponto que eu não aguentava mais, anos e anos e anos e anos e anos. Deixei de ser adolescente, jovem, adulto, até de eu perguntar para Deus, Deus, o que vai ser de mim? Entende? E eu não imaginava que a pior dor que eu já tive assim com relação a mim mesmo fosse se tornar um motivo talvez de força para que depois eu pudesse ajudar outras pessoas em alguma coisa, sabe, nesse âmbito. Eu não imaginava, tem um né? louvor que fala isso, né? Que das minhas feridas sai um poder pra curar, né? Pá, Que fala exatamente isso. exatamente isso. Que das minhas feridas sai um poder pra curar. Cheguei a arrepiar. E sabe, eu até hoje eu vou em consultas frequentes com traumatos, né? Mas teve um que ele me deixou uma marca. Não boa, ruim. Não na cirurgia, mas palavras. Não tinha uma vez que eu ia consultar com ele que basicamente era bullying, né? Ele... Toda vez ele olhava pra mim e dizia: tu precisa emagrecer, tu tá muito gordo. Doutor, eu sei. Mas tu não precisa achar que eu não tô fazendo de tudo. Tudo que o doutor possa imaginar, eu já fiz. Dá um jeito. Simples assim, dá um jeito. Não é assim que funciona. As pessoas, dá um jeito porque eu também fui gordo. E olha como eu tô hoje. Mas ele não quer comparar como um homem perde peso mais fácil do que uma mulher. E eu dizendo para ele, eu disse: doutor, eu só piorei, eu não era assim. Foi depois que eu fiz a esterectomia. O doutor sabe o que é uma esterectomia? Sei. Eu disse: então o doutor deve saber o que eu estou falando. Não é desculpa. Ó, bem assim fez para mim. Aqui, ó. Fecha a boca. Ó, o meu café da manhã tá aqui, ó. Um pacote de rosca. Deus, doutor, se esse fosse meu problema comida, acredite, eu nem existia mais. Porque eu não... A comida para mim... E às vezes você faz dieta e não emagrece nada, nada. Aqui, A pessoa ó, que não fez perde mais peso que você quando você tá com exatamente. obesidade. Eu não comia. Eu passava o meu dia com uma refeição. E eu não sentia fome. Só que, no meu caso, foi 50% a esterectomia e 50% o álcool. Gente, o que a cevada engorda... Uma caloria vazia, né? Mas Deus o livre. Gente, não é brincadeira. Agora eu fiquei todo quebrado aqui. Aí, o que acontece? Ó, Deus, o que Deus fez? Pá, colocar um anjo ali. Porque essas pessoas merecem uma segunda chance. O nosso convívio social hoje, as pessoas, não tem uma pessoa que não gostou com o doutor, não vai na mesma academia que ele, porque realmente, assim, ele impactou o local onde ele tá. É uma coisa fora. Agora ele convidou a gente para esse podcast, mas ele nunca na vida imaginou que a gente ia dar essa... Não. Eu vou falar que é fingido isso aqui. Não tem como ser fingido isso aqui, não. Ai, meu Deus. Gente, mas assim, eu fico... Eu não tenho nem palavras para agradecer. Graças primeiro e sempre a Deus por tudo. Deus é bom. Ele nunca deixou de ser bom. Até quando a coisa foi bem difícil, Deus nunca deixou de ser bom. Verdade.
E a vocês, porque ele escolhe as pessoas que ele coloca no nosso caminho, sabe? E se vocês estão, de alguma forma, vocês passaram na minha vida, foi porque ele permitiu que isso acontecesse e vocês me abençoaram demais. Não por hoje aqui, mas por vários e vários e vários outros pequenos momentos que eu tenho na minha memória. Eu guardo no coração, sabe? Eu guardo no coração. Guardo no coração quando você me disse que sua filha emagreceu quase 15 quilos. Sim. A felicidade, o seu rosto de felicidade, sabe? Guardo no coração quando você falou do seu marido, que agora estava tentando voltar e tal, aquela coisa toda, e que você falou, agora eu gravo, agora eu apareço, assim, de uma forma... Teve um dia que você me contou da audiência que você foi. Ali eu fiquei, que coisa legal. Que você foi, assim, com aquela roupa, você sentiu que as pessoas... pararam, assim... Não, então olha só. E eu... Cara, não fiz nada, mas eu vi. É verdade. Obrigada, amigo. Muito obrigada. A Jana teve um dia mesmo que ela apareceu no consultório. Na verdade, ela fala, não consigo andar, né? Não conseguia andar, não conseguia fazer nada. A Aline foi lá reclamar. Fala, não, agora tem que achar o lugar onde é que desliga, né? Que é ligada demais. Ela acorda 4 horas da manhã, quer sair andando no interior, tudo lá, não sei quantos quilômetros, e volta e tal. E arrastando a coitada da Aline junto. Tá acha que ela vai só? Não. Eu quero deixar claro que eu só não consigo fazer mais pelas minhas limitações. Mulher, tu conseguisse fazer mais? Tu ia fazer o que com a Aline? Que ela não ia me acompanhar, não. Ela chegou um dia em casa e disse assim, meu Deus do céu, hoje o Elisandro riu de mim. Deus, é porque... Ai, nossa, assim, cheguei na SMED, que ela trabalha na Secretaria de Educação, né? Cheguei mais cedo, o Elisandro já estava lá, ela se mexeu na cadeira assim. Fiz assim, ai, eu não aguento mais o pique da Janaína. Imagina se não tivesse passado por cirurgia de joelho nem nada Meu disso. Se tivesse tudo bom. Não, tá maluco. Gente, e pra a gente dar um start final para essa conversa, eu queria que vocês três, um de cada vez, claro, dissessem assim, o que vocês falariam para vocês lá do passado? Se vocês pudessem voltar para aquela pessoa que foi ferida, foi bastante machucada por muitas coisas que as pessoas não sabem, sabe? Por coisas que só ela sentiu, só ela viu. O que vocês pudessem voltar assim, de frente para você mesmo, de alguns meses atrás, o que vocês falariam? Apesado, né? É difícil. Agora Ele quer se cobrar de nós, tu viu? Quando a gente pensa, deixa eu dar só um recadinho que eu quero dar. Que eu passei muito durante o meu tratamento. Do início até o fim. Críticas. O que tu quer indo lá? Isso não vai adiantar. Tu vai ganhar tudo isso de novo. Olha só, cara. O senhor deve se recordar de um hospital que eu estava aqui nas Redondezas e que eu mandei mensagem em desespero pro senhor, dizendo a ti o que eu tinha ouvido de uma enfermeira lá dentro, que veio me criticar e dizer que não ia adiantar nada, que isso era as loucuras do Dr. Matheus, que isso não ia funcionar. E que se eu estava ciente que no final do tratamento eu ia ganhar o dobro do peso do que eu tinha ganhado. Vocês têm medo, né? Então isso eu ouvi direto, de pessoas íntimas. Isso não adianta. Então é um recado que eu quero dar. Não acreditem em nada. A força que vocês têm, cada um tem dentro de si, é bem maior do que essas críticas. Então não digam nada, não desistam sem ir numa consulta, simplesmente por ir numa consulta. Vão lá numa consulta e conversem com ele. Que quando vocês saírem, vocês vão ver que a cabeça deles vocês vai estar bem diferente e a força vai estar muito maior. O que eu vou dizer, gente? Ai, gente. Mas é bem isso, é bem isso. E às vezes, eu fico sabendo de várias críticas por aí. E geralmente quem critica são os colegas, sabe? E por pouco embasamento, muitas vezes. Por aquela visão mais engessada. Muitos até não se atualizam e tal. Mas tá tudo certo. Deus é bom. Pensaram
que Eu vocês não tive falariam? O tempo. que vocês falariam para Eu aquela... ia dizer muito obrigada por não ter desistido. Obrigada. É muito tempo, gente, lutando contra isso. Ela quis desistir? Muitas vezes. Muitas vezes até... Eu me lembro que eu tinha pensamentos assim... Bom, essa aqui é a minha vida. Eu vou ser sempre assim. Eu não sei o que é usar uma calça 36, 38. Nunca vou saber o que é isso. Eu nem me lembro de ter passado por esse tamanho de calça, entendeu? Tipo, não me lembro. Não lembro. Né? Acho que eu tenho que dizer só obrigada por ter desistido, não ter desistido, por ter sido persistente, sabe? Ter acreditado que realmente ia dar certo. Não ter entregado a toalha, sabe? Que, sério, assim, a gente, tipo, hoje eu me olho nas fotos, eu não me reconheço mais, assim, nossa, eu cheguei nesse ponto, eu não tinha pescoço, né? As minhas pernas nunca foram finas. Gente, minhas pernas são finas agora, sabe? É tão bom, assim, dar mais uma chance pra mim. E Sabe? aquela Roberta lá de trás teve que ter muita coragem. Muita coragem. Até eu comentei com o doutor na segunda, quando eu retornei, né, depois de 2 meses de tratamento, que a única pessoa que eu contei, assim, da família foi a minha mãe, né, porque a fala da minha mãe, ela pesa muito pra mim. E eu não queria ouvir nenhum comentário pra ela. E eu sabia que a mãe é mãe percebe, né? Ela ia perceber que eu ia, né, murchar. E eu falo, mãe, vou começar um tratamento, mas eu não quero ouvir tua opinião. Eu não quero ouvir nada de ti. Não quero, só respeita esse momento, né? E hoje eu vejo, assim, que o pessoal, quando me vê, eles tentam se cuidar na alimentação quando estão comigo. Ou tentam se controlar, sabe? Tipo assim... Agora você sabe o que eu passo. Tipo, tenta todo mundo se cuidar. Não, vamos comer muito doce, porque ela tá... Entendeu? Não vai comer doce, Beta. Não vou comer doce, obrigada. Né? E te digo isso com todo amor no meu coração, sem nenhuma angústia. Tipo, ai, nossa, como eu queria comer aquele doce, né? Uma coisa que não... Que legal, cara. Uma vontade que daí passa e... Dá, nunca mais a mas minha passa. vida quero ser gorda. Nunca mais a minha vida. Chega, Quero nunca conhecer mais. esse caminho. Nunca mais. Eu lembro que agora, no final do ano, pensei, não tenho vontade, né, de beber, né? Não tenho. Mas aí ela disse, mas será que se tu conversar com o doutor, ele não te libera pra te tomar uma espumante? Eu te libero? Eu não mando em Daí tu eu não, disse mulher. assim, não, eu vou perguntar pra ele se não faz, né, mal com a, né? Eu lembro. Não. Pode tomar um espumante, né, ali pra comemorar. Comemorar o renascimento. Que eu renasci. Pode tomar. Moderado? Claro que vai ser moderado. Rapaz. Mas conforme o meu corpo foi sentindo aqueles golzinhos de espumante, o mundo foi girando. Coisas que, pra mim, antes... Nunca, né? Mas Deus o livre, se um fardo de chupa eu tomava no sábado sozinha. E não sentia nada. Dessa vez um copinho derrubou. Mas Deus o livre. Eu vou dizer, foi um porre daqueles. Que ressaca. Que mudança de vida. E assim, ó, não é uma coisa que me move mais. O que me move hoje é a autoestima que a gente trouxe. E a vontade de viver, porque quando a gente está lá, passa aquela dúvida, passou na minha cabeça. Será que eu não tem mais graça? Quantas vezes? Eu não cheguei a usar a palavra, mas eu cansei de dizer assim várias vezes, dizer para a Lene, eu não tenho mais graça de viver. Para mim, se eu morrer hoje, amanhã vai fazer 2 dias para vocês. Porque não tem mais, sabe, aquele tchan da vida. Hoje, mas Deus o livre. Eu acordo às 4h30, eu abro a janela da casa, porque eu gosto de abrir a casa, sabe? Eu gosto de natureza ali, aquele ar do interior entrar de casa, eu já abro a janela. Bom dia, passarinho.
Bom dia. Bom dia, Deus. Obrigado por me acordar aqui. E quando a gente sai ali, a gente bota os apetrechos ali, água, né? Na cintura ali. E eu abro os braços e saio caminhando e agradecendo a Deus. E eu, dificilmente, eu não digo assim, obrigado, Deus, obrigado, doutor Matheus. Às 4h30 da manhã. Ele já Tá me acorda com a orelha deixando sem chiando. graça. Eu só digo assim, obrigado por tu ter acreditado numa pessoa que estava desacreditada de si mesmo e batido na mesma tecla, acreditado em mim, que eu ia, que não adianta tu ir constar ali e começar o tratamento, vou começar ali, vou fazer as coisas, né, tomar ali um monjário, coisa e tal, mas vou fazer isso aqui não, né? Não, tu tem que acreditar e tu tem que perseverar todo dia. E foi isso que eu fiz. E deu certo. E aqui estou. 35 menos. Já fui com a enchente. Não volta mais. Aqui para esse corpo não volta mais. Isso aí, Jana. Muito bom. E continue sendo essa pessoa humilde que tu é, atendendo todo mundo com uma humanidade que só quem vai consultar, conversar contigo vai saber. Porque as pessoas olhando assim, não, mas não é... Não, é sim. Acredite, é. Ele é humano, gente. Ele é carne e osso. Mas ele faz um bem tão grande na vida das Uma pessoas. graça, guria. Que Obrigada. dizer? Capaz. Eu que agradeço. Deus abençoe. Não precisa dizer nada. Continue fazendo o que você está fazendo muito bem. Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. Fran, o que você falaria para aquela Fran de antigamente? Em primeiro lugar, obrigado, que nem acho que a palavra que mais resume, né? Muito obrigado por não ter desistido. Muito obrigado pelas as noites chorando de joelhos e pedindo, implorando que uma luz viesse, uma ajuda divina, porque eu sozinha não tinha mais coragem. A vontade mesmo era de desistir. Porque nada resolvia, nada que eu fazia funcionava realmente. Então, muito obrigado mesmo por não ter perdido a fé e não ter desistido. E aquela Françoele teve que ter sido muito forte, né? Que ela estava passando naquela época, né? Com tudo que ela estava passando, e ela falar assim, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Ela foi brava. Foi. E muita ajuda. Meu Deus, a Géli que o diga, se ela estiver vendo. Eu vi a Géli hoje saindo de A Géli que o diga. Saindo O do negócio prédio. foi feio. Um abraço, Géli. Não, show de bola. Mas tu sabe que muita coisa, assim, tratamento e é nessas horas que a gente vê quem são os verdadeiros amigos ali, como o doutor falou ali antes. Eu tive, assim, apoio de vários amigos que viram que, né, que eu estava sofrendo, né, aquele peso, minha autoestima lá embaixo, meu psicológico afetado, dores. Eu tomava muito tramadol. Eu sentia muita dor nas costas. Então, quando eu comecei o tratamento, né, muitos, Jana, isso aí, vai e que tu vai conseguir. Dizem, né, as pessoas, meus amigos dizem assim, dizem que não é fácil, mas tu é forte, tu consegue. Gente, é fácil sim. Pra mim, foi mela chupeta.
Mel na chupeta. Mel na Foi chupeta. meio chupeta assim também, não? Teve que Não. mudar muita coisa. Né? Não, mas, gente, se a gente for olhar isso aqui, coisinhas, digamos que umas pedrinhas assim, para isso aqui que a gente teve de bem-estar em geral, A diferença é grande. isso aqui não conta nada. Eu sei bem o que é isso. Comigo foi igual, gente. Foi só vocês, não. Então é isso. Pessoal, eu queria agradecer muito por vocês assistirem. Mais uma vez, quero dizer, eu tô até sem graça, porque nosso objetivo não era bem essa propaganda toda. Mas, por outro lado, esse dia vai ficar marcado na minha vida para sempre, porque eu vou interpretar esse dia sempre como um presente de Deus na minha vida. O que elas falaram aqui, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. E faz valer todos os 3.000 quilômetros de distância que eu percorri para vir para essa região. Graças a Deus. Obrigado de coração. Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. E é isso. Até o próximo podcast. Você que gostou, não deixe de se inscrever no nosso canal. Você não vai perder nenhum episódio. Também procura a gente Descomplicando a Obesidade lá no Instagram, TikTok, Spotify, que mais? YouTube Shorts. Estamos em tudo aí, gente. Tá bom? Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau, tchau.